Bom, então voltando aqui, né? Depois de ter visto aquela maravilha do algoritmo de Euclides, né? E você certamente já viu lá a demonstração, né, de que o tempo de execução, eu estou falando de tempo, eu estou falando da quantidade de divisões que ele faz, né? A quantidade de divisões que o algoritmo faz é um logaritmo, né, do B. A gente vê que realmente ele é muito rápido. Então, nesse vídeo eu vou conversar sobre um resultado que é importante para a gente entender, que é o teorema de Bezout. Então, esse troço aqui é importantíssimo para a gente conseguir determinar o inverso de números, certo? O inverso multiplicativo. E por que é importante? É como a gente faz para recuperar as mensagens em criptografia. Criptografia que a gente vai estudar é o que? Você pega o troço, um número, a informação, multiplica por um número bem grandão e faz o resto da divisão com outro número bem grandão. E aí você envia esse troço. A pessoa que recebe, ela vai ter que ter um jeito de descobrir qual foi o número que eu multipliquei para multiplicar pelo inverso, para voltar a mensagem para o que era, né? Então, por exemplo, e aí tem que ainda pegar no resto da divisão e tal, mas a gente vai ver lá com mais calma. A ideia é, isso aqui é usado bastante na criptografia, certo? Então, o que ele diz? Ele diz o seguinte: se eu tenho o MDC entre A e B, aqui eu botei inteiro positivo para não ficar feio, né? O MDC entre A e B, eu consigo escrever esse MDC como uma combinação linear de A e B, que eu botei aqui A0 e A1, certo? Essa é a mágica da... Por enquanto, né, você olha para... é imbecil, né, cara? Por que eu vou usar isso aí? Então, a ideia é, por enquanto existe, tá? Existem esses números. A gente vai arrumar uma condição depois para determinar que seja única, né? Uma única combinação linear aqui, dependendo, claro, do MDC. Mas por enquanto existe, certo? Existem dois números aí que você multiplica que dá para escrever o valor do MDC como sendo uma combinação linear de A e B. Belezura? Vamos demonstrar aqui, porque essa parte agora aqui é demonstração para tudo quanto é lado, viu? Opa! Então, demonstração, né? Como é que faz a demonstração? Seja o conjunto das combinações lineares, vou botar assim, B igual a NA mais MB, certo? Tá aqui M e N, eles são inteiros. Então esse aqui, o B, é o conjunto das combinações lineares entre A e B, certo? Então, quando a gente olha para cá, sabemos que existem elementos negativos em B aqui. Tá bom? Então vou botar assim, ó. Seja C igual aí a 1A0 vezes A mais 1A1 vezes B, o menor número positivo em B. Certo? Ah, mas professor, vai ter mesmo positivo? Vai, porque a gente falou que A e B são inteiros positivos, né? Então, o MDC vai ser positivo, né? Então esse carinha aqui existe. Então eu falei assim, ó, seja C o menor número inteiro positivo em B. É o menorzinho que a gente tem lá, certo? Então a prova é essencialmente por contradição. Porque o que a gente quer falar? A gente quer falar o seguinte, olha, o MDC está dentro desse conjunto aqui. Ou seja, tem alguém aqui que a soma é igual a MDC. Então a gente vai fazer o seguinte, suponha por contradição que este C não divide o A.
E aí a gente vai chegar na contradição. Da mesma forma, vamos pensar aqui, que esse C não divide o B. E a gente vai chegar na contradição. Então, se o C é esse carinha aqui, que é o menor positivo, o C divide A e divide B. Mas como ele é um divisor, né, e o MDC é o máximo, o C é menor que D. Como ele é o primeiro número positivo e o D divide A e B, então o D é maior do que esse C, então obrigatoriamente ele vai estar aqui neste conjunto, certo? Porque vai ser possível escrever o D como uma combinação linear dessa bagunça aqui. Belezura? Então vamos começar, né? Suponha por contradição, né, que o C não divide o A. Se ele não divide o A, o que a gente tem, né? Pelo teorema da divisão, existem um Q e um R pertencente a Z, tais que o A vai ser igual a Q vezes C, mais um R com esse bendito aí menor ou igual a C, né? Na verdade eu falei que falei que não existe, mas então esse C aqui, o A não vai ser exatamente dividido por C. Então, esse R vai ser o que? A menos Q vezes C. Não é? E aí este C aqui, o que diabos ele é? Este C, ele é... Não, calma, ele é Q vezes A0A mais A1B. Não é? Então aqui eu vou ter o seguinte, vou botar em evidência o A, então eu vou ter 1 menos Q A0, né, vezes A, mais Q vezes A1B, certo? Esse aqui é o resto da divisão ali, esse aqui é o que a gente escreve como o resto que a gente supôs que poderia ser. Então, ó, se eu falar que esse troço aqui, né, é um N0 e esse número aqui é um N1, eu vou estar assim, ó. O R vai ser N0 vezes A mais N1 vezes B. Ou seja, o R é uma combinação linear de A e B que é positivo. Né? Porque aqui, né, a contradição era essa, né? Não pode ser zero. Certo? Ou seja, o R ele é uma combinação linear, mas é menor que C. R é combinação linear de A e B e é positivo. E aqui está a contradição, né? Porque na verdade até dá para escrever melhor isso aqui, né? Ele é menor que C. E aqui está a contradição. Porque o C é o elemento mínimo do conjunto B, né? Contradição, pois C é o elemento mínimo. Certo? Então, o C divide A. Logo, C divide A. Certo? A mesma coisa você faz para mostrar que o C divide C. C divide B. Né? O raciocínio análogo nos mostra a mesma coisinha, né? Que C divide B, certo? Portanto,
a C divide A e C divide B. C divide A e C divide B. Então, divisor comum, certo? Como D, né, é igual ao máximo divisor comum entre AB e C é um divisor comum. Eita ferro. A gente vai ter o quê? Que o C é menor ou igual que D. Certo? Então o D, ele está para frente. Então se ele está para frente e ele, né, é o máximo divisor comum, deixa eu ver se tem uma forma melhor de botar isso. Eu não sei, porque eu ia falar só assim. Então o D vai ser esse carinha lá. Não, tem que encontrar a combinação linear, né? Então tem aqui que isso aqui vale. Eu tenho isso daqui. Será que eu consigo mostrar que esse D é realmente o menor? Deixa eu pensar aqui, pera aí. Deixa eu escrever aqui. Sabemos que existem aí constantes, né? Q1, Q2 em Z. Tais que o A vai ser Q1 vezes D e o B vai ser Q2 vezes D. Logo, o nosso querido C, que era igual a 0A mais A1D, vai ser igual a 0Q1 vezes D mais A1 Q2 vezes D. Então posso botar isso aqui em evidência, né? A0Q1 mais A1 Q2, certo? Ou seja, o D também divide o C. Olha aí. O D divide C. Logo, se o D divide C, o D vai ser menor ou igual a C. Portanto, a gente sabe que o C é menor ou igual a D e que o D é menor ou igual a C. Assim, esses dois bandidos são iguais, né? E aí a gente mostra que de fato o D é uma combinação linear de A e B. Quais são os A's, né? Quem é esse A0 e quem é esse A1? Sei lá, rapaz. Será que dá pra gente pensar num exemplo? Rapidinho? Não sei, vamos ver aqui, né? Se eu demorar demais, aí a gente deixa pra lá. Então faz conta assim, que a gente foi calcular o MDC entre... Vamos pegar os números que tem MDC, né? 18 e 6. MDC entre 18 e 6 é 6. Mas esse aqui é... Esse aqui não tem muita graça, né? MDC já é igual ali, então vou botar assim... 18 e 2... 4... Não, 4 dá 2... pode ser 4, vai. Que aí o MDC é 2. Então, o que a gente sabe? Pelo teorema de Bezout, né? Existem A0 e A1 tais que A0 vezes 18 mais A1 vezes 4 dá 2. E aí você tem que encontrar quem seria esse A0 e quem seria este A1, né? Isso aí, nesse caso aqui dá pra gente pensar em alguns, né?
Se eu fizer A0 igual a 1 e A1 igual a menos 4, né? Temos o seguinte: 18 mais, né? Menos 4 vezes 4 dá 2. Pronto. Então a gente encontrou aqui, né? Não fiz conta nenhuma. E só falei assim, olha, tem aí. Nem te disse como é que faz, só falei, existe, né? O teorema de Bezout garante que existe. Qual? Não sei. A gente faz a conta. Esse aqui foi por inspeção, né? A gente olhou, pensou, dá. Quando os números for grande, rapaz, aí a gente vai ter que pensar umas estratégias para tentar determinar essa baderna aí. E aí você vai ver como vai ser esquisito, tá bom? Vou fazer outro vídeo para fazer um exemplo com um número grande, né? Até mais, gente. Valeu!